Eu anotei dois e aí gostaria de colocar na mesa para que vocês comentassem. Dois aspectos que o Silvano trouxe aqui para nós. Um sobre a questão da influência externa, porque o que nós vimos falando até agora diz respeito tudo à condição de como a empresa trabalha para evitar esses aspectos psicossociais, evitar aí, quem sabe, uma depressão, ansiedade, essas questões todas. Temos a questão da massagem oferecida, das outras situações que a empresa oferece. Mas o funcionário ele vem de fora, ele vai para fora depois. E como que se trabalha isso? Ou como que a empresa vai olhar para esse aspecto? Eu queria que vocês talvez comentassem um pouco nesse aspecto. E a outra questão diz respeito mais, nesse caso, a você, Márcia, o cuidado psicossocial com o patrão, porque se olha muito para o funcionário, mas e o patrão nesse aspecto? Como é que fica o gestor? Só para poder a gente fazer ali uma simplificação da condição externa, porque isso pode ser de aspecto de macroeconomia, pode ser em questão daquela pirâmide Slalom que diz que o primeiro objetivo de qualquer ser humano é garantir suas necessidades fisiológicas. Aí, à medida que ela vai conseguindo atingir essas bases, ela vai afinando essa pirâmide até chegar num ponto que ela vai buscar refletir sobre as suas prioridades e aí um ponto que a gente fala bastante, qual que é o propósito do nosso colaborador? Vamos tentar trabalhar o propósito de vida dele com as convergências que nós temos na empresa, na Camilo Partes, e isso tem dado bastante resultado positivo dentro do nosso trabalho. Então, trabalha os pontos de convergência e as divergências a gente vai trabalhando com as necessidades que vão surgindo, que seria a questão de gestão de alguns tipos de conflitos, sejam eles interno ou externo, ou entre colaboradores. Tá? Então, fica esse ponto, então, dessa questão do que se trabalha com a parte externa, né? Porque a pessoa vem de casa com as suas necessidades e vem com um determinado humor também dentro da família, de algum evento, alguma questão que vamos assim dizer, vai comprometer até o tratamento, e como eu disse a Fran, a questão de trabalhar as questões da palavra, da empatia e das energias, que é importante, né? Importantíssimo, porque é aquele veneno que, se você não controla uma palavra mal colocada, você vai desencadeando uma sequência de eventos que vai comprometendo o humor e, consequentemente, a convivência de todo mundo, né? E isso, de uma certa forma, mesmo não sendo psicólogo, mas tendo experiência com gestão de pessoas, liderança e formação de equipe, há momentos, sim, que eu preciso exercer uma liderança mais autocrática com um ou com outro colaborador, que eu chamo, vamos conversar para a gente poder colocar os pontos e as linhas tudo bem organizado. Márcia, e sobre a questão do gestor? Eu, em determinado momento, fui coordenador de jornalismo da TV Pampa, e aí eu chegava muitas vezes na emissora e tinha lá o produtor, o repórter que estavam desmobilizados, mas eu não podia estar desmobilizado. E dessa forma deve ser contigo também, ou com quem é gestor. E aí tem que se encontrar motivação em algum aspecto, porque nós também somos, quem está nesse processo de gestão também é ser humano, também vai sofrer algumas questões. Com certeza. E aí, como é que faz? Eu sempre digo que a minha natureza, né, eu tenho algo assim que é muito meu. Eu posso não estar bem, né, mas eu não transmito isso para os demais. Eu procuro ter o meu sorriso, olhar a pessoa e sentir como ela está, porque julgar, né? Quem sou eu para julgar outras pessoas ou ser julgado? Nós, como ser humano, jamais devemos julgar alguém. A gente tem que entender alguém, se colocar, ter a empatia, né, de fazer esse entendimento e não julgar. Mas, né, como ser humano, é muito mais fácil eu julgar, eu comentar, eu pensar
pensamentos mais negativos do que positivo, né? Então desviar muito o foco, né? Então isso é muito humano, é muito da gente, né? Mas eu tenho uma natureza, né, que eu gosto de brincar, eu gosto de conversar, mas eu gosto de viver na adrenalina, na expectativa, né, de buscar, de fazer, de motivar, né? E essa é a minha natureza. Se eu não tiver assim, eu estou doente. Se eu não, né? E eu faço isso dentro da empresa. Então hoje assim eu sou uma pessoa muito realizada por isso, né?